problemas, as tentações, as opressões, parece que tudo isso se intensifica na sua vida, na tua casa, na sua família. Já percebeu isso? Isso realmente acontece, não é coisa da sua cabeça. Você tem que entender que quando você se posiciona como intercessor, quando você se posiciona como alguém que ora intencionalmente por uma área, por um irmão especificamente, você está entrando numa batalha espiritual. Não é uma oração qualquer, o mundo espiritual ele é muito poderoso. E quando você está ali orando, intercedendo por alguém, você está entrando numa batalha espiritual. É como se você se alistasse em uma guerra que não é sua, mas você está se alistando numa guerra e descendo para aquele campo de batalha. E obviamente, quando você entra para uma guerra, quando você entra para um campo de batalha, você entra para atacar e para vencer. Mas você também vai ser atacado. O inimigo que está atacando outra pessoa, ele vai olhar para você entrando na guerra e ele vai começar a te contra-atacar. Isso acontece em qualquer guerra e na batalha espiritual é a mesma coisa. Você está entrando no campo de batalha de uma outra pessoa e assim o inimigo vai entrar e vai começar a retalhar e vai começar a te atacar também. Tudo isso porque você se levantou, você se posicionou em defender aquela pessoa, você está em defesa daquela pessoa, você está batalhando com aquela pessoa em oração. Por isso, então, quando você começa a entrar numa oração intencional, quando você começa a fazer uma campanha, quando você começa a orar por alguém, você pode acabar sentindo um cansaço emocional, uma sobrecarga, um cansaço espiritual, um fardo muito pesado. Você começa a ter alguns problemas emocionais, você começa a ter algumas sensações espirituais, alguns discernimentos do teu espírito, e você começa a sofrer alguns ataques espirituais, alguns problemas começam a se levantar. Algumas mentiras, algumas dúvidas, alguns dardos e setas inflamadas começam a ser atirados contra você. Então, primeira coisa que você precisa entender: cuidado em entrar em batalhas espirituais que não são suas. Eu não estou dizendo que você não deve orar pelos seus irmãos, é bíblico. Orai um pelos outros, isso é bíblico. Eu estou dizendo, cuidado para entrar em batalhas espirituais. Se prepare para isso, não entre como uma simples oração, uma brincadeira, vai lá, orou e virou as costas e foi embora, acabou ali. Não é assim, o reino espiritual não funciona dessa forma. Você está entrando e assumindo uma responsabilidade, uma corresponsabilidade na batalha daquela pessoa. Então você precisa ter a maturidade espiritual de entender que você precisa estar preparado para entrar naquela guerra. Para isso, você precisa se preparar antes e depois. Não chega e vai orando por alguém de uma forma completamente displicente. Você precisa se preparar antes e depois. Primeiro, você precisa ter autoridade espiritual para entrar numa batalha espiritual. Pensa, você vai colocar uma pessoa na frente de um campo de batalha, você já deve ter assistido aqueles filmes de guerra, vindo aquele monte de gente vindo atacar, e você ali despreparado, sem armas, sem armadura, totalmente sem treinamento, sem saber lutar, você vai ser destruído em um piscar de olhos. Então, primeiro você precisa ter a autoridade espiritual. E a autoridade espiritual vem através de uma vida inteira no altar. Vem através de busca, vem através de leitura da palavra, vem através da adoração ao Senhor, vem através de uma profundidade no relacionamento e busca ao Senhor, vem através de orações diárias e constantes, orações da madrugada, vem através de jejum, vem através de uma vida em santidade, onde você não se relaciona, não flerta com o pecado. Então, autoridade espiritual vem através disso. O Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes, pisar em escorpiões, curar enfermos, expulsar demônios. Toda essa autoridade nos foi confiada pelo Senhor. Então, para que você entre numa batalha, você precisa se encher de autoridade, encher de poder, dado este pelo nosso Senhor e Salvador. Você vai entrar numa batalha espiritual, vai entrar numa guerra por alguém? Primeiro, se lave, se limpe, se purifique, peça perdão pelos seus pecados, confesse, feche todas as brechas, todas as oportunidades, porque senão você está entrando numa guerra com porta aberta, o inimigo vai te atacar e ele vai te flechar e essas flechas vão penetrar em você. Então toma cuidado, fecha todas as portas, fecha todas as brechas, fecha todas as legalidades, confesse seu pecado, se arrependa, para que assim você se lave e se limpe pelo sangue do Cordeiro. E vai entrar numa guerra, se protege. Peça que o Senhor esteja com você, peça a autoridade do Senhor, peça a cobertura do sangue do Cordeiro para te proteger,
proteja sua casa, proteja sua família, proteja seus negócios, seu patrimônio, tudo que carrega o seu nome. Peça a proteção do Senhor, se cubra com a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Se revista com a armadura. Você está entrando numa batalha espiritual e você precisa estar forte e preparado. Se você não está bem fisicamente, você não está bem psicologicamente, seu espiritual não está tão forte assim, não entre numa batalha espiritual, porque você vai ser retalhado, você vai ser atacado, você vai ser contra-atacado. Vai acontecer, por exemplo, igual lá em Atos conta a história dos filhos de Seva. Eles viam Paulo, viam a igreja primitiva expulsar os demônios, fazer os milagres. Eles foram lá bonitões e viram um endemoniado lá e quiseram expulsar. No nome de Jesus, no qual Paulo prega, nós ordenamos que você saia desse homem. E aí o demônio olhou para a cara dele, quase deu risada na cara deles, né? Tá, beleza, Jesus eu conheço, Paulo eu também conheço, mas e vocês? Quem são? E aí ele pulou, avançou em cima deles e violentamente deu uma surra neles, né? Que eles saíram feridos e completamente nus. Por quê? Porque eles não tinham autoridade espiritual, eles não viviam uma vida em santidade. Eles quiseram fazer aquilo ali por uma graça, para se aparecer, ou né, para parecer bonitinho, enfim. Eles não carregavam a presença do Senhor, ele não carregava a autoridade espiritual, ele não tinha o Espírito Santo, e com isso ele não tinha como entrar naquela batalha espiritual, por isso eles foram completamente envergonhados. A gente cansa de ver em processos de libertações pessoas que não têm autoridade espiritual, que não têm uma vida no altar, querendo expulsar demônios e sendo envergonhados, o inimigo indo para cima, expondo pecados, contando a vida deles, e a pessoa sendo extremamente envergonhada. Então toma cuidado. Não entre numa batalha por alguém se você não está limpo. Não entre numa batalha por alguém se você não vive uma vida em santidade. Se você tiver com uma vida cheia de pecados, se você viver uma vida cheia de portas abertas, cheia de brechas, cheia de oportunidades para o inimigo te atacar, você vai ser retalhado e você vai ser atacado. E aí o problema daquela pessoa, aquele ataque que a pessoa estava sofrendo, você vai começar a receber também. E por você ter legalidade, você ter porta aberta, você vai sofrer as consequências disso. Soldado que vai para o campo de batalha despreparado morre no campo de batalha. Nunca vá despreparado. Se cubra com o sangue de Jesus. Se cubra com a autoridade do nome do Senhor. Viva uma vida reta em santidade no altar do Senhor, para que assim você tenha autoridade para interceder pelos seus irmãos, para entrar em batalhas espirituais, e assim como a Bíblia declara, nós já somos mais do que vencedores. Não há nome que é maior do que o nome do Senhor. Não há batalha que já não está vencida por nós, pela autoridade do nome de Jesus. Então, entre nessa batalha, mas de forma consciente, com o nome de Jesus, com o sangue de Jesus, com Jesus à tua frente, com os anjos do Senhor acampados ao teu redor, e aí com certeza você estará pronto para enfrentar qualquer batalha espiritual e protegido contra esses ataques espirituais. E sempre ao final daquela oração, ao final daquela intercessão, cele aquela oração, saia do campo de batalha, ore para que não haja nenhuma retaliação, nenhum contra-ataque, ore para que não haja nenhum estilhaço de guerra que venha a te atingir, a você, a tua casa e a tudo que carrega o teu nome. Então, saia do campo de batalha. Sempre que você sair da guerra, vai lá, tira a tua armadura, lava a tua... Era muito comum nas guerras, né? Ele ia lá, tirava a armadura, ele lavava a armadura, ele se lavava, ele se limpava, né? Ele curava das feridas. É a mesma coisa, você está saindo do campo de batalha. Então, saia espiritualmente dela. Ore e peça para o Senhor que o Senhor declare, né, que você está saindo daquele campo de batalha, que não há permissão para nenhum contra-ataque, para nenhuma retaliação, que não há nenhum estilhaço de guerra que você vai carregar daquela batalha espiritual pela autoridade do nome de Jesus. E se você quiser aprender tudo sobre batalha espiritual e sobre libertação, aqui na descrição desse vídeo você tem um link de acesso com um passo a passo completo que você vai aprender em um processo de libertação profundo a como batalhar, a como se libertar espiritualmente e como vencer guerras espirituais. Então já clica lá e se inscreve. E se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha com o máximo de pessoas. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum tipo de conteúdo sobre cura, libertação e batalha espiritual. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.